Imagina, né, que indo um pouquinho para o futuro, uma frota de uma grande empresa dessas de transporte interestadual, Uhum. né? Quanto ela polui, quanto ela deixa de poluir com a troca matriz. Imagina uma frota de ônibus municipais. Olha o Uhum. tamanho dessa frota, o tamanho da poluição que ela gera, né? Quando você troca, todo esse passivo ambiental ele se transforma em ativo ambiental. Ou seja, Tá. você captura isso através de uma moeda que foi criada, que é o crédito de carbono. Aí esse crédito de carbono, então, eu deixei de emitir essa determinada quantidade de poluentes, então virou um crédito aqui. Aí você pega sei lá, uma siderúrgica, uma empresa altamente emissora, que precisa, que está, Exatamente. digamos, devedora Exatamente. de emissões, aí ele vai lá e compra esse crédito nesse determinado Exatamente. valor que você falou. Exatamente. Ok. E aí esse é o trading, né? Uhum. Então foi uma forma lá atrás da gente começar a monetizar a transformação de passivo ambiental em ativo ambiental. Perfeito. Tá? Então eu acho que é muito nessa linha. Só que até hoje, na minha perspectiva, isso não foi tão. Não se encontraram modelos de negócio, tá, que tivessem escala suficiente para que isso acontecesse. Sim. Que é exatamente o que a Green Innovation, que é o segundo elemento da Green Innovation. Tá? A agenda verde ela deve ser uma agenda de ecossistema. Você precisa olhar, quando você olha a transição energética, você tem 5 grandes bloqueadores, tá? Para a agenda para ela decolar. Uhum. Tá? Isso, eu estou falando nível Brasil, tá? Mas isso é menor, obviamente, dependendo do desenvolvimento do país, mas só para a gente exemplificar aqui no Brasil, embora ela se aplique a boa parte do mundo. Tá? O primeiro deles fala sobre tecnologia. Ela é uma agenda extremamente intensiva em tecnologia. Uhum. Tá? E muitas vezes tecnologia que não estão prontas ainda. Certo. Né? Quando você fala de combustível sustentável de aviação, por exemplo, só existe uma tecnologia hoje que ela é comercialmente viável, que é a REFA, né? E é muito mais cara também. E é caro, né? Assim, e tem uma série de outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, mas que não estão prontas. Uhum. Mas só o REFA não vai resolver o problema. Então, assim, você tem ali... A gente precisa começar a trabalhar com a rota que o Brasil pode ser líder mundial de etanol, né? O etanol to jet. Sim. Você transforma, né, aí o etanol em combustível sustentável de aviação, via uma tecnologia que ainda não está 100% madura. Então, aí você olha na eletrificação, você olha no mercado de hidrogênio, você tem um nível muito alto de tecnologia recém-produzida, né, e que não está madura. Então, isso tem um risco tecnológico alto ainda. Tá? O segundo ponto é o nível intensivo de capital. Né? As tecnologias e os clusters industriais que precisam ser construídos para darem essa base, eles são muito caros. Né? Uma planta pegando de novo o exemplo do SAF, aqui do combustível sustentável de aviação, ela custa R$1 bilhão. Acho que ela começa dependendo do tamanho, obviamente, né? Mas tem uma pressão aí que tem a tal da lei dos combustíveis do futuro lá, que parece que exige que uma parcela do combustível do avião seja de SAF. E quem paga a conta? Exato. Somos nós, vai pegar um avião. É o terceiro elemento que eu ia colocar. Nos falta uma política de incentivos para que projetos que estão out of the money, que é o caso de algumas tecnologias que ainda não estão prontas, elas tenham viabilidade econômica. Certo. E o Estado precisa ajudar com isso. É assim que é o modelo do IRA americano, né, que decolou a indústria nos Estados Unidos. Certo. É assim que funciona na China. Né, porque eles têm o mesmo problema, só que o Estado ele se apropriou, né, dessa questão e ajudou através de incentivos. Tá? Então, assim, é o terceiro elemento bloqueador da agenda de transição energética. Tá. Você tem um quarto elemento, que é o regulatório. Né? Como toda inovação, a inovação vai na frente e as leis vão sendo criadas depois. Né? Você pega o exemplo do Uber, por exemplo, do Airbnb. Então, as regulações estão sendo feitas. Né? A inteligência artificial, ultimamente. Exatamente. Né? Então, assim, você percebe? Aí você imagina para o investidor profissional. Puta, olha o nível de risco que você tem aqui. Sim. Né? Então, assim, o cara está fora. O cara não vai colocar. Ele precisa de menos risco. E aí você tem aqui um quinto elemento também que, na minha opinião, né, ele é o mais relevante de todos, embora eles tenham, né, o seu nível de nível crítico, cada um deles, que é a desconexão das cadeias de valor.
Perfeito. Porque ela está sendo formada. Né? Eu costumo dizer sempre, o setor automobilístico, né, o value chain dele foi formado em 40 anos. A gente não tem esse tempo hoje. Uhum. Isso é preciso que alguém, que alguma entidade ou um consórcio olhem para isso de forma conjunta. Tá? Então, a agenda de transição ela precisa ter um olhar de ecossistema. É olhar a floresta e não a folha. Até aproveitando esse gancho que você está falando isso, pegando os investimentos de impacto, né? Como é que eu entendo? Eles são mais nichados, eles resolvem algum problema específico, beleza? Mas tendem a não conseguir atuar de forma sistêmica, como você está falando, por exemplo, numa reestruturação de cadeia de valor, né? Uhum. Talvez explorar um pouquinho mais esse ponto, alguns outros exemplos, talvez, quais são alguns exemplos de cadeias fragmentadas e como é que você enxerga o investimento de impacto andando junto aí com o Green Innovation? Eu acho que assim, o investimento de impacto, né, assim como a sustentabilidade, eles são os pilares do Green Innovation. Tá? As ideias não precisam ser novas, elas precisam ser melhores. Uhum. Tá? Então, quando eu olho para a cadeia, aí você falou de cadeia desfragmentada, né? Aí eu vou falar um pouco do fundo da IVE, que é o fundo de motos elétricas. Hoje, o que acontece? Né? Hoje, o supply, né, a tecnologia de bateria está na China. Uhum. Né? Então, hoje no Brasil, você tem uma dependência tecnológica relevante a nível de supply chain e uma questão geopolítica. Né? Então, se o cara fechar a porta lá, acabou a eletrificação do mundo. É isso aí. Entendeu? Semicondutores em Taiwan.